Imagina que você está fazendo a compra do mês para sua casa e lá no supermercado escolhe com todo carinho os produtos que vão alimentar a sua família. E se você tem o hábito de comprar verduras, frutas e legumes, deve ter algumas técnicas para saber se, por exemplo, o tomate está bom ou se o alface está perto de estragar. Mas o que você pode não saber é que esses alimentos viçosos que você compra e dá para sua família comer estão cheios de veneno. E por Bolsonaro, você vai ter ainda mais produtos envenenados na sua mesa. É importante começar o programa de hoje explicando, para quem não sabe, os agrotóxicos são produtos utilizados pela agricultura para controlar pragas e doenças nas lavouras. Mas essas substâncias são altamente tóxicas e podem até causar câncer, por exemplo, e problemas no sistema nervoso. Esse é o veneno que está na maioria dos alimentos que você e sua família consomem hoje. De janeiro para cá, segundo dados do Greenpeace, o desgoverno de Bolsonaro liberou a utilização de 290 agrotóxicos no Brasil. Ele está colocando sua saúde e da sua família em alto risco. Isso porque 41% desses pesticidas liberados são considerados extremamente ou altamente tóxicos. Isso mesmo que você está ouvindo. E 32% deles são proibidos na União Europeia, por exemplo. A gente pediu que o deputado federal Alexandre Padilha nos enviasse um áudio sobre a gravidade desses novos venenos. Ouça aí. Não é apenas um recorde numérico de novos agrotóxicos registrados, mas também quase metade deles são considerados extremamente tóxicos, isso no uso isolado. E essa toxicidade pode aumentar ainda mais nessa liberação das combinações que são feitas lá na ponta, lá no balcão da loja de produtos agrícolas, na distribuição desses agrotóxicos, pode estar agredindo ainda mais o trabalhador rural, as populações que vivem no entorno, os lençóis freáticos e com isso a população como um todo. Bolsonaro contribui dessa forma com a escalada da morte, é uma morte que chega à mesa de todos os brasileiros, todas as brasileiras, aumentando o risco não só de intoxicação, mas sobretudo de alguns tipos de cânceres que estão diretamente relacionados a agrotóxicos. Essa relação direta desses agrotóxicos com alguns tipos de cânceres é o motivo, por exemplo, pelo qual eles foram banidos da União Europeia e dos Estados Unidos, mas estão tendo a liberação ampliada aqui no Brasil. O governo Bolsonaro, eu sempre digo, terá como legados irrecuperáveis vidas destruídas e meio ambiente destruído no Brasil. No último ano, com o golpista Michel Temer, o país atingiu o recorde na liberação de agrotóxicos. Foram 450 de janeiro a dezembro. Mas se a gente continuar no ritmo que tá, talvez cheguemos perto dos 600 agrotóxicos liberados em 2019. Marta, só para o pessoal de casa entender o quanto os alimentos que a gente come são contaminados, vou mostrar os percentuais de agrotóxicos acima do aceitável em algumas comidas bem conhecidas pelos brasileiros. Conta aí, Iago, quero saber também. Um exemplo só. Mais de 60% daqueles morangos que você vê no supermercado estão com um percentual muito alto de agrotóxicos, o que torna a fruta um verdadeiro veneno. Solta aquele efeito do supermercado de novo. Atenção, clientes! Vamos aos percentuais de produtos contaminados. Pimentão! 91,8% destes frutos estão envenenados acima da média. Alface! 54,2% dos alfaces que estão expostos aí não deveriam ser consumidos. Cenoura! 49,6% do legume está com agrotóxicos acima da média. Mamão! 30,9% desta fruta está cheia de veneno. Agora, dá pra tirar esse efeito da nossa voz, por favor? Por favor, né? Com a liberação de novos pesticidas por Bolsonaro, a diferença é que esses produtos contaminados acima da média terão venenos ainda mais maléficos à sua saúde. Um deles é o sulfoxaflor. O nome é difícil, mas o perigo é real, que foi responsável pela morte de 500 milhão de abelhas nos 3 primeiros meses de 2019, quando estava em fase de testes. Se mata essa quantidade de uma espécie tão importante para a nossa natureza, imagina o que faz dentro do seu organismo. Pois é, Iago, os agrotóxicos estão cada vez mais presentes na nossa vida, mais do que a gente imagina. E sobre esse tema, a gente conversou com o deputado federal Nilton Tato, que trabalhou a vida toda com projetos voltados para o meio ambiente, agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e reconhecimento de territórios de populações tradicionais. O deputado começou nossa conversa comentando sobre os projetos de lei que tratam do tema lá em Brasília. Há 2 projetos de lei já prontos para ser votado no plenário da Câmara.
que é aquele que vai flexibilizar para liberar mais os venenos, da forma como já está sendo feito hoje pelo governo Bolsonaro, batendo recorde na liberação do veneno. Esse projeto de lei tira o papel da Anvisa, que analisa o impacto para a saúde das pessoas, e tira o papel do IBAMA, que analisa o impacto para o meio ambiente. Então, esse projeto de lei só deixa para o Ministério da Agricultura, portanto, o agronegócio determinar que agrotóxico pode ser utilizado na agricultura brasileira. O outro projeto de lei é o que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxico. E, portanto, é esse projeto que nós precisamos trabalhar para que ele seja implementado, para que ele seja aprovado no Congresso Nacional. Portanto, então nós precisamos aprovar o PNAR, que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxico, que lá prevê uma série de políticas de apoio à agricultura orgânica, incentivo fiscal, que hoje a cadeia do agrotóxico tem 1 bilhão e 200 milhões só no âmbito federal, de pegar parte desse dinheiro e colocar para a agroecologia. Assim, o cara que produz de forma orgânica tenha incentivo para que o produto orgânico seja acessível para os trabalhadores nas cidades, principalmente os trabalhadores da periferia das grandes cidades. Você sabe que hoje, você comprar um produto orgânico é muito mais caro. Então, se a gente colocar incentivo nessa cadeia, a gente faz com que os trabalhadores tenham acesso ao produto orgânico. E esse projeto do PNAR prevê você começar a mudar a política de toda a agricultura brasileira. A agricultura hoje, altamente dependente dos agroquímicos, dos fertilizantes e dos agrotóxicos, foram construídos ao longo dos últimos 30, 40 anos no mundo todo. E agora a própria ONU, então, recomenda que para acabar com a fome, nós devemos trabalhar, primeiro, na distribuição da terra. Isso quer dizer o quê? Reforma agrária. Trabalhar na valorização da agricultura familiar, que quer dizer o quê? Trabalhar com a diversidade da comida que chega no prato das pessoas, tá? Não só na monocultura de meia dúzia de produtos, e diminuir drasticamente os usos de agrotóxico, que tem impacto para a saúde das pessoas. Hoje você tem várias doenças que as pesquisas já vêm demonstrando que são causadas pelo uso do veneno na agricultura, como Parkinson, câncer, má formação de fetos. Então você tem um conjunto de doenças e com consequência para o orçamento na saúde pública. Então é muito dinheiro que o poder público tem gastado para poder curar as doenças do alimento que a gente come no dia a dia. Ele comentou também os impactos para a nossa saúde. Você sabe que o Brasil já é o maior consumidor de agrotóxicos, com impacto significativo para a saúde humana. Vocês já vêm acompanhando que hoje várias doenças têm a ver com o alimento que nós consumimos no dia a dia, por causa do excesso de um conjunto muito grande de agrotóxicos que são utilizados na produção desses alimentos. Então hoje, por exemplo, a incidência maior de câncer na população brasileira, de má formação dos fetos, de uma doença de Parkinson, né? São doenças, por exemplo, que têm origem, né, e a sua maior incidência no uso de veneno na agricultura brasileira. Não se tem ideia ainda de quanto que o Estado, aí eu estou falando o poder público, gasta de dinheiro para curar as doenças causadas pela alimentação que a gente consome, por causa do veneno que tem na alimentação. O dia que colocar isso na balança, nós vamos verificar que essa agricultura não tem grande importância, como dizem, né, para a balança comercial brasileira. É importante lembrar que hoje em dia a FUNAI e a autonomia das populações e dos territórios indígenas estão sendo ameaçados pela política antipovo e antipreservação de Bolsonaro, atendendo interesses dos ruralistas e minerários. E os agrotóxicos afetam diretamente o solo e a água das populações tradicionais. Oficialmente, de acordo com o governo federal, para ser reconhecido como tradicional é necessário realizar práticas cotidianas de produção baseadas no desenvolvimento sustentável. Por exemplo, os indígenas, quilombolas, população ribeirinha. Olha o veneno. Tá passando até em cima de nós agora.
Um estudo realizado pela pesquisadora de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo, Larissa Bombardi, aponta os casos de intoxicação criminosa da população indígena do país com os agrotóxicos. Nos estados onde acontecem mais conflitos de terras entre latifundiários e indígenas, que lutam pela demarcação de suas terras, o envenenamento proposital é uma forma de violência contra os indígenas. Eu acho que é um caminho a ser percorrido, é um desafio para nós, para o Brasil, para a sociedade como um todo. O que a gente quer priorizar? Queremos priorizar a segurança e soberania alimentar ou queremos priorizar um modelo econômico que responde ao interesse de uma classe? São modelos diferentes, a gente tem que pensar qual é o nosso lugar no mundo, o que é que nós queremos enquanto nação. Alguns latifundiários passam por cima das aldeias planejadamente, soltando veneno que contamina não só o solo, as plantações e a água dos indígenas, como as pessoas que ali moram. Mais um crime contra as populações tradicionais. E nessa guerra, grande parte da população está contra os venenos. Tato também fez uma comparação com nossa realidade e a dos países já desenvolvidos. Um outro fator importante que a gente precisa também destacar é que no mundo inteiro a população dos países que importam produtos da agricultura brasileira cada vez mais estão pressionando os seus governantes para não importar mais alimento com quantidades enormes de agrotóxico, de veneno. Tanto é que nesses países, principalmente do Canadá e da Europa, vem adotando políticas e proibindo o uso de venenos na agricultura deles e cada vez mais proibindo também a importação de produtos de outros países com muitos agrotóxicos. Principalmente os agrotóxicos que já são proibidos a utilização nesses países e que ainda no Brasil se utiliza em larga escala. Então, a médio e longo prazo pode ter um outro problema para o Brasil, que é não ter mais mercado para poder exportar os produtos da agricultura brasileira. E ele terminou nosso papo falando dos impactos para o meio ambiente também. Um outro aspecto que também precisa levar em conta é o impacto que os agrotóxicos têm para o meio ambiente. Hoje, como saiu recentemente, 70% dos mananciais brasileiros já contém cerca de 27, no mínimo 27 tipos de veneno, 27 tipos de agrotóxico na água que chega na torneira das cidades brasileiras. Então a população mesmo tomando água já está tomando água envenenada e com consequências graves, entendeu? Para a saúde também. Então o solo está contaminado, os mananciais estão contaminados. Outro impacto muito grande é para a biodiversidade e para os animais, principalmente para aqueles animais, para os insetos e em especial as abelhas, que têm um papel importante na polinização e assim fazer com que a agricultura venha a produzir. Então nós corremos risco de matar os insetos, de matar as abelhas e para frente ter um impacto inclusive na produção da agricultura, um impacto na sua produtividade. Grande abraço e foi um prazer falar aqui com os ouvintes da Semana 13. Os ataques não param e estão acontecendo por todos os lados. No final de semana passado mesmo, indígenas da etnia Wayampi denunciaram às autoridades públicas que garimpeiros invadiram a reserva em que vivem, no oeste do Amapá, e que o cacique Emira foi morto durante a invasão. Diversas organizações de proteção dos direitos indígenas manifestaram profunda preocupação com o ataque e a invasão do território. A demarcação da terra indígena Wayampi foi homologada em 1996 por meio de um decreto presidencial. Mais de 20 anos depois, os povos dessa região continuam sendo atacados num país onde o presidente estimula esse tipo de violência e desacredita dos assassinatos dessas comunidades. Jair Bolsonaro disse que não há indícios fortes de que o cacique encontrado morto, com sinais de facada, tenha sido assassinado. E voltou a afirmar nesta segunda, dia 29, que pretende legalizar o garimpo no país, o que inclui a liberação da atividade em terras indígenas. Nossa solidariedade à população indígena. E o que você não pode deixar de saber. A ditadura militar, elogiada por Bolsonaro, destruiu a família do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz. Ele é filho de Fernando Santa Cruz, preso pelo regime e desaparecido até hoje. Essa ferida foi reaberta na última segunda-feira, 29, quando o presidente falou isso aqui. Um dia, se eu
o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Fernando era funcionário público e tinha residência fixa quando foi preso. Desaparecido há 45 anos, agora tem sua história desonrada por Bolsonaro, que levanta falsas acusações afirmando que ele teria integrado um grupo, entre aspas, sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, fecha aspas. Antes de falar sobre o pai de Santa Cruz, Bolsonaro criticou a atuação da OAB no caso de Adélio Bispo e perguntou qual era a intenção da entidade. Segundo o presidente, a ordem teria impedido o acesso da Polícia Federal ao telefone de um dos advogados do autor da facada. Para Fernando Haddad, a fala de Jair Bolsonaro pode ser vista como uma ameaça ao presidente da OAB. Já a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que se ele sabe como foi o desaparecimento, por que não tomou nenhuma providência? Ou seja, isso passa a ser crime, ele passa a ser responsável. Para Lula, a fala violenta mais uma vez o pai do presidente da OAB. A família de Fernando Santa Cruz pediu na terça, dia 30, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifeste sobre essa fala de Jair Bolsonaro. Para os familiares e para a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão do MPF, o despreparado presidente pode ser considerado participante do crime de ocultação de cadáver, que é um ato ilícito permanente. Os familiares também vão entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Novas mensagens da Vaza Jato, divulgadas pela Folha de São Paulo e The Intercept, confirmam que Sérgio Moro divulgou parte da delação de Antônio Palocci com o objetivo de influenciar as eleições de 2018. Vale destacar que essa delação não apresentou nenhuma prova e que o próprio Moro disse que ela era fraca. Diante disso, o PT apresentou no começo desta semana o que se chama de notícia-crime contra o ex-juiz da Procuradoria da República do Distrito Federal, pelos crimes de prevaricação e abuso de autoridade. O partido também apresentou representação no Ministério Público Eleitoral para reforçar as denúncias, protocoladas desde 2018, das fraudes e interferências ilegais no processo eleitoral. Em manifesto, Fernando Haddad e lideranças como Guilherme Boulos, Flávio Dino, Ricardo Coutinho, Roberto Requião e Sônia Guajajara pedem afastamento de Moro e Dallagnol e também que a STF apure crimes cometidos. É assinado o Consórcio dos Estados do Nordeste. Com a presença de 7 governadores e 2 vice-governadores, a reunião aprovou nesta semana em Salvador uma série de ações conjuntas com foco no desenvolvimento econômico da região e do país. Trata-se também da primeira reunião entre os governadores após a polêmica frase do presidente Bolsonaro criticando nordestinos. Inclusive, o último episódio do Semana 13 é sobre isso e vale a pena ouvir se você ainda não ouviu. E a gente lembra que neste final de semana está acontecendo em Natal, Rio Grande do Norte, o festival Elas por Elas, promovido pelas Secretarias Nacionais de Mulheres e de Cultura do PT. Se você estiver pela cidade e quiser participar, vai ser lindo. As meninas estão esperando por vocês, mulheres petistas ou não, para essa celebração da força e dos talentos das mulheres do Brasil. O episódio de hoje vai chegando ao final, mas semana que vem a gente tá de volta. Eu sou a Marta. E eu sou o Iago. A gente se vê na sexta que vem. Até lá! Tchau!